Daqui a pouco toca a sirene aqui na Avenida Paulista. Nós estamos chegando para mais uma live aqui do Terceiro Tempo para falar muito de futebol, falar de outros esportes também, de esportes olímpicos com o João Antônio de Carvalho, diretamente da redação do Terceiro Tempo na Avenida Paulista. Ao vivo agora no Facebook, logo mais em versão editada na nossa página lá no YouTube, youtube.com/Terceiro Tempo TV. Se inscreva lá no nosso canal, não esqueça de acionar também o sininho para você receber as notificações de todo o conteúdo exclusivo que é produzido pela redação do Terceiro Tempo só para você. Nós vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série A, afinal de contas hoje nós teremos sequência de mais uma rodada, que aliás começou nesta terça-feira com o São Paulo empatando com o Internacional. Hoje tem o clássico Corinthians e Santos, tem também o Palmeiras jogando fora de casa no jogo difícil contra o Grêmio, tem o mercado da bola agitado, com os técnicos se ajeitando por aí. A caçapa foi cantada, hein, Jorginho? Ai, ai, ai. Jorginho foi anunciado como técnico do Vasco da Gama. O Vasco joga hoje contra o Cruzeiro. Estes e outros destaques, como por exemplo, seleção brasileira, a situação do Renato Augusto, também foi outra caçapa que foi mais ou menos indicada. Tá a perigo, depende muito de hoje. Olha a sirene aí, João Antônio de Carvalho. Tudo bem, João? Grande abraço, Frank. Grande abraço a todos que nos acompanham nos portais aqui do Terceiro Tempo, né? Nas nossas redes. E realmente é isso, né? Eu confesso, eu esperava uma atitude diferente do Jorginho. A gente conhece o Jorginho, ele sempre primou por ser um profissional, não apenas de alto nível, mas um profissional que cumpre os seus deveres. E eu não gostei nem um pouquinho dessa atitude, não. Estava saindo do Ceará dizendo que não dá, não vou ficar, e já sabia que problema pessoal. Problema pessoal. Aí ninguém vai me dizer que ele já não sabia, porque o Zé Ricardo já tinha saído no sábado. Claro. Ele saiu no domingo. Quer dizer, ele já sabia que o Vasco estava sem técnico. Será que ele já era mais honesto? Mais honesto? Você não está satisfeito no clube que você está? Acha que o clube vai cair? Não era aquilo que você esperava? Seja honesto. Senta lá na coletiva e fala: olha, eu estou saindo porque recebi uma proposta do Vasco da Gama, ou porque eu espero receber uma proposta do Vasco, quero voltar para o Rio de Janeiro, não quero permanecer aqui, muito obrigado, estou indo embora. Isso é uma coisa. Outra coisa é você colocar 500 subterfúgios para depois, 2 dias depois, 1 dia depois, você acertar com uma equipe que já estava sem técnico desde o sábado. Não gostei da atitude, não gostei. Pode até ser que não tenha nada disso, mas é muito difícil de engolir. Até porque nós falamos aqui na segunda-feira, e assim, parecia algo até distante, imaginar um negócio desse, né? Mas aí na segunda-feira a gente chegou aqui, todo mundo sentado ali na redação. Pô, mas será que o Jorginho não vai pro Vasco? Não, por isso que ele saiu do Ceará? Pô, será? Aí teria sido muita coincidência também, né? Eu acho que o Jorginho é o seguinte também, eu não ia falar também, estou segurando agora para falar, porque eu fui massacrado quando eu dei essa informação aí. O Jorginho acertou com o Cruzeiro quando o Cruzeiro... lembra quando o Cruzeiro trouxe o Paulo Bento? O português ficou Paulo Bento. 2 meses aí. Antes de trazer o Paulo Bento, o Cruzeiro tinha acertado com o Jorginho. E aí eu recebi essa informação do Cruzeiro, de uma pessoa ligada ao Cruzeiro. Olha, e a informação era o seguinte: fomos ao Rio de Janeiro na noite da quinta-feira, isso foi na manhã da sexta, na hora do almoço, na sexta-feira. Fomos ao Rio de Janeiro ontem à noite, jantamos com o Ricardo Gomes, que treina o Fluminense, e jantamos com o Jorginho. O Ricardo Gomes agradeceu, muito obrigado, mas nós acertamos com o Jorginho. O Jorginho vai disputar as finais do Campeonato Carioca, e depois das finais ele vai para Belo Horizonte, ele e o Zinho, que era o auxiliar dele, os dois vão encabeçar a comissão técnica do Cruzeiro. Isso aí já é fato, já está certo. Bom, noticiei na sexta-feira, na hora do almoço. Fui massacrado, torcedor do Vasco reclamando, torcedor do Cruzeiro feliz, etc. Na sexta-feira o Jorginho foi perguntado em entrevista coletiva, porque ele foi para a coletiva da sexta, que é normal dos técnicos, e ele disse: não quero falar sobre isso aí falo depois do campeonato. Aí, estranhamente, no sábado à noite, ou no domingo, no sábado à noite, né,
nosso companheiro o Léo de Carmona trouxe a informação de que o Jorginho não sairia do Vasco. Até aí não tem nada de estranho. E no domingo, depois do jogo, que é a informação que ele tinha, e era informação legítima, porque alguém passou para ele. Muito provavelmente alguém ligado ao Jorginho mesmo, ou o próprio. Aí no domingo, depois da primeira decisão, acho que era Vasco e Botafogo, ou Vasco e Flamengo, não me lembro. O Jorginho veio e falou, olha, é o seguinte, não vou sair do Vasco, não tem nada de acerto com o Cruzeiro, bateu na mesa e tal. Só que é algo que ele poderia ter feito na sexta-feira. E na sexta-feira ele se recusou a falar do assunto. Então assim, a partir daquele momento fui massacrado pelo torcedor do Vasco, aí você falou que... Aí o torcedor do Cruzeiro também já me deu umas cacetadas, né? Como é que você fala uma coisa? Mas assim, eu sempre sustentei essa informação, de que o Jorginho acertou com o Cruzeiro, e aí da sexta para o sábado, após o vazamento da informação, ele tomou uma prensa lá muito provavelmente do Eurico Miranda, e resolveu permanecer no Vasco. Tudo bem, isso acontece, é legítimo, mas não tem problema. Então assim, a ética vai até o ponto em que o negócio é bom para você. Né? Até a página 9, digamos assim. Então não me estranha realmente, e me pareceu algo factível que o Jorginho, ao deixar o Ceará, tivesse algo encaminhado com o Vasco da Gama. Mas isso é achismo. Eu também, isso é achismo. Só contei uma história para pontuar. Mas é muito estranho. É muito estranho. E a gente sabe muito bem que técnico de futebol, e até porque acontece muito do técnico, de repente o Jorginho pensou o seguinte: eu vou perder mais 2 aqui, 5 jogos, 5 derrotas, se você mandar embora. Então, te ouve minha vida. Mas se foi isso, que fosse honesto e falasse, tem uma proposta do Vasco, eu espero uma proposta do Vasco, quero voltar para o Rio de Janeiro, e por isso que eu não vou ficar por aqui. Agora, ficar se escondendo atrás de outros problemas, aí eu acho complicado. Só que eu acho o seguinte, Frank, você falou essa do Jorginho, já é mais uma agora. No futuro vem a conta. Se realmente eu tenho confiança no que você fala, aconteceu com o Cruzeiro, agora aconteceu com o Ceará, no futuro vem a conta. Porque ninguém vai querer contratar um cara que depois de 4, 5, 6 jogos vai querer deixar o time para trás quando receber uma proposta de um time maior. É isso aí. E depois do não acerto com o Jorginho, o Cruzeiro foi atrás do Paulo Bento, trouxe o português, que também não deu certo aqui no futebol brasileiro por causa daquele gênio dele, né? Olha só, abertura da 10ª rodada, o João Antônio, São Paulo e Inter empataram por 0-0. São Paulo marcou um pontinho, foi para a vice-liderança do campeonato, mas na realidade não muda muito o status aí das duas equipes, né? Era um jogo que o esperado realmente era esse empate, porque o São Paulo sente muito a falta do Nenê. O Nenê, ele caiu muito bem no São Paulo, o que a gente não tinha como duvidar, porque o Nenê é um baita jogador, ele é um talento, onde ele passou, principalmente depois que ele pegou confiança, porque até a passagem dele no Palmeiras não foi uma passagem tão boa assim quando o Palmeiras caiu em 2002. Jogou até boas partidas, e o time também era fraco, mas não apareceu tanto. Mas depois, quando ele pegou mais confiança... No Santos ele já foi muito bem. Foi bem no Santos, brilhou no futebol europeu. Então, o Nenê é um baita jogador, apesar de veterano. E ele faz uma falta muito grande. O São Paulo não tem um jogador como ele. Ontem mesmo o Aguirre tentou com o Lucas Fernandes e com o Shailon. E nenhum dos dois resolveu, nem no primeiro tempo, nem no outro. E ontem ainda, o São Paulo estava muito desfalcado, porque ele não tinha o Marcos Guilherme, que já foi embora, o Valdívia não pôde jogar por força de contrato. Não tinha o Hudson, que não tinha deu uma acertada na marcação no meio campo, vamos combinar? Mas aí eu estou falando mais exatamente da parte ofensiva, né? Tanto que ele não tinha o Hudson, mas acabou deixando até o Jusilei no banco. O Jusilei não começou jogando. Que é um jogador que perdeu a posição, porque também é muito lento, é muito pesado, é um bom jogador, mas... E aí o Aguirre acabou, não sei se por falta de opção, ele fez uma escolha, que foi uma escolha absolutamente ruim, que foi colocar o Trellis jogando de ala, jogando com ponta, jogando aberto. Ele não tem velocidade nenhuma, ele é um jogador que... ele também não é um centroavante. Aliás, eu não sei o que ele é, mas ele não é um centroavante também. Ele é um artilheiro, não é um grande fazedor de gols, mas jogando como pivô, como falso 9, ele até que consegue ir melhor, saindo um pouquinho da área, mas não ficando naquela função que tem que ter velocidade, ele não tem. Então, ele ficou completamente perdido nessa função, tentou ainda mudar com o Everton, não conseguiu, não vinham as bolas do meio campo, porque o Nenê não estava jogando, então foi um negócio complicado. O São Paulo jogou, esse é o problema de você não ter um elenco muito grande, quando você perde uma ou outra peça, você desanda. A sorte do São Paulo é que o Internacional melhorou nos últimos tempos, mas tem dificuldades também para finalização. Já mostrou isso contra o Sport no final de semana.
O Inter pressionou, teve oportunidades, mas ficou no 0 a 0 contra o Sport, como ficou ontem no 0 a 0. Então, a sorte do São Paulo foi que o sistema defensivo funcionou muito bem, porque o São Paulo correu o risco de, com essa ineficiência do meio-campo e do ataque, perder o jogo para o Inter ontem. Bom, o São Paulo então subiu um pontinho aí na classificação, né? O vice-líder agora, só que já tem um jogo a mais que o Flamengo e 3 pontos a menos, né? 20 contra 17, né? E já jogou na rodada. O Inter também subiu um pontinho na classificação, mas não alterou seu posicionamento na tabela do campeonato. Abraço para o Domingos Walter Sobrinho, boa tarde, vai Corinthians. É a Fátima Rosário que manda um alô pra gente, o André Folia, boa tarde pessoal, o José Monteiro, Geraldo Silva e o Irã Oliveira. Meu São Paulo ficou enfraquecido por conta dos desfalques, na opinião dele. Um abraço também para o Francisco Silva. Rodada que segue nesta quarta-feira, jogos às 7h30 da noite, Botafogo, Ceará, Vitória e Chapecoense. Aí 2 times que estão na zona do rebaixamento, o Ceará e o Vitória, né? A Chape fazendo um campeonato, para mim, até o momento, pelo menos surpreendente. E o Botafogo também dando das suas aí, como o Alberto Valentim, né? Ganha do Vasco, ganha os clássicos e tal, depois dá uma derrapada, vamos ver como é que vai ser o resultado. Eu acho que o Botafogo é um time bem dirigido, né? O Alberto caiu muito bem lá, não é um time fantástico, não tem grandes talentos, mas é um time muito bem dirigido, e o Botafogo é favorito, mesmo com a estreia do Lisca doido lá na equipe do Ceará, eu entendo que é uma contratação de impacto, mas eu não sei se vai resolver para a equipe do Ceará. Impacto, a gente só não sabe como é que ela vai impactar. Porque o Lisca virou ídolo lá em 2015, quando salvou o Ceará do rebaixamento na Série B, mas jogou o quê? Acho que 7 jogos, 7, 9 jogos, alguma coisa assim. Foram 9 jogos, precisavam de 7 vitórias, né? Alguma coisa parecida. Depois disso, as passagens do Lisca pelas outras equipes, Joinville, Internacional, ele disputou apenas 8, 10 jogos em cada uma. Então ele não conseguiu fazer nenhum grande trabalho. E o Ceará precisa, claro, precisa de um impacto de uma mexida até no emocional do time nesse momento. Mas eu não sei se, mesmo com essa mexida no emocional, a contratação dele vai resolver. Porque ele até agora não mostrou nenhum grande trabalho, fora aquela explosão para tirar o Ceará da Série B. Agora também não sei se o Ceará teria condição financeira para contratar algum outro técnico mais experiente, técnico que já tenha feito bons trabalhos, especialista de repente em tirar times de rebaixamento, que tem isso, né? A gente tinha aqui em São Paulo alguns técnicos, Capão era um deles, que era especialista em tirar time do rebaixamento, né? E no Brasil a gente tem isso também. Agora, eu não sei, eu acho que talvez até o Ceará jogue com mais motivação hoje contra o Botafogo, possa mostrar alguma coisa, algo a mais, mas se não contratar jogador, não vai ser o Lisca que vai resolver, não. Bom, às 9 da noite tem Sport e Atlético Paranaense, 9h45 Cruzeiro e Vasco da Gama, né? O Cruzeiro que vai com o Valdir Bigode, né? no banco de reservas. E às 9 tem o clássico Corinthians e Santos, 9h45 Grêmio e Palmeiras. Bom, desses jogos aqui, vamos, antes de falar do clássico aqui, destacar Grêmio e Palmeiras, o João Antônio, porque Palmeiras viaja aí com 3 desfalques pelo menos, né? O Diogo Barbosa, o Keno e o Antônio Carlos, que está suspenso. O Diogo Barbosa e o Keno voltam só depois da Copa por conta de problemas musculares. E o Grêmio parece que vai com tudo, né? A única dúvida é o Ramiro, que está sentindo uma contusão. Se não jogar, joga o Lima pela direita. É um jogo dificílimo para o Palmeiras, principalmente por esses desfalques e principalmente pelo desfalque do Keno, que é o jogador que é o desafogo do Palmeiras. O Palmeiras tem 2 jogadores velozes na frente, o Dudu e o Keno, mas o Keno é mais veloz ainda que o Dudu. O Dudu é um jogador que carrega mais a bola, o Keno ele joga em velocidade. O Johan vai entrar no lugar dele, é um jogador que vai ajudar a compor mais o meio. Acho que o Palmeiras, não acho que o Palmeiras vai ser um time tão cauteloso, mas o Palmeiras vai colocar o Dudu aberto no lado que tiver mais vazio o setor do Grêmio defensivo. De repente o Dudu começa pela esquerda, mas se o técnico Roger sentir que de repente está mais fácil jogar pela direita em cima do Cortez, ele vira o Dudu para o outro lado. E o Johan vai ser um jogador que, como não tem a característica do Keno, ele vai jogar ajudando mais o meio campo. De repente tocando mais a bola com o Moisés, e aí sim, abrindo mais as bolas pro Dudu e pro William. Talvez o Palmeiras faça até um sistema de jogo diferente, que é o sistema que o Corinthians joga.
de repente. O William também não é um centroavante fixo. Ele vem jogando com um centroavante, o Palmeiras tem 2 pontas abertas e que dão resultado, como dá resultado quando joga o Borja. Então, nesse jogo contra o Grêmio, talvez para ter um volume maior no meio campo, ele possa fazer o Johan voltar um pouco mais, um 4-2-4, mais esse quarteto do Palmeiras ajudando muito o meio campo, fechando lá. E é lógico, quando atacar, o Palmeiras vai com o Johan e com o Moisés pelo meio, abre um pouco o William, abre o Dudu. Uma escalação que dá alternativas para o Roger. Resta saber se ele vai usar essas alternativas. E o grande problema na defesa, eu não vejo que o Leandro Barbosa seja um grande problema, o Vitor Luiz entra... O Diogo Barbosa. O Vitor Luiz entra, eu acho que dá conta do recado, e não que o Thiago não dê conta do recado na zaga. A minha preocupação em relação ao jogo aéreo, porque o Antônio Carlos é dos 2 zagueiros, dos zagueiros do Palmeiras, aquele jogador que tem um apoio mais efetivo, tem mais impulsão. Veja que o Edu Dracena andou falhando em alguns jogos, ele já, com a idade, já não tem aquela impulsão toda, e o Thiago também não tem essa impulsão do Antônio Carlos. Então é um problema para o Palmeiras, mas porque ele o Grêmio... definiu que vai ser o Thiago, o substituto? Teoricamente, o que se espera, ele vinha jogando antes, né? Mas tem alternativas. O próprio Emerson, e o Luan. O Luan é um jogador que, de repente, tem um pouco mais de impulsão. Aí depende muito. Mas a preocupação do Palmeiras eu acho que é essa. Eu vejo essa, porque o Grêmio tem também um grande jogo aéreo, além de ter um baita time, né? Volta o Arthur, volta o Luan. Quer dizer, o Grêmio é favorito. O Grêmio é favorito, jogando em casa, jogando com esse time. Mas o Grêmio vem encontrando dificuldades quando joga em seu estádio, porque os outros times jogam um pouco mais fechados. Não acho que o Palmeiras vai jogar fechado hoje. Aquela partida contra o Cruzeiro acho que ficou para trás. Acho que vai ser um grande jogo. Acho que é realmente um grande jogo da rodada, porque são os 2 principais favoritos brasileiros na Libertadores ao lado do Flamengo. Olha, um abraço para o Irã Oliveira, ele diz que é de Santa Bárbara do Oeste, né? Ele mora lá, mas é de Itaberaba, na Bahia. Um grande abraço para você. O Geraldo Silva manda um segue um líder aqui. O Paulo Freitas diz que pergunta aqui se não seria melhor o ex-técnico do Vasco ir para o Corinthians, no caso o Zé Ricardo, né? Ele está falando, mas você quer trocar o técnico do Corinthians já, pô? A Leila Marinho Strufaldi conosco, que diz que sempre é bom ouvir a gente, viu, João Antônio? E o Ângelo Grides da Lapria, o Grêmio é freguês do Palmeiras, ele fala aqui, louco. E o Irã diz assim, o horário do almoço é inevitável, eu venho aqui para ver vocês, parabéns aí pelo programa, valeu, obrigado pela companhia, viu, Irã? Mas eu acho que é precipitado querer tirar o Loz, até para a gente entrar aí no clássico Corinthians e Santos? Eu acho que sim, acho que tem que dar tempo para ele trabalhar. Claro que o que se esperava é que ele fosse fazer uma manutenção do trabalho do Carille, que já vinha bem feito. Só que o Carille ganhou o título paulista, é verdade, mas o Corinthians esse ano não é o mesmo. Então a culpa não é do Loz. O Corinthians chegou a 11 derrotas, são 3 do Loz, mas são 8 do Carille. Coloca 8 na conta do Carille também. O Corinthians perdeu muito esse ano, muito mais que nos últimos anos. Então, o Corinthians hoje é um time mais frágil, um time que não tem banco, é um time que não tem alternativas. Então, o Carille montou uma equipe muito forte, aí agora o Loz já perde o Jadson, já vai ter que mudar de novo o esquema, deve jogar com o Roger como pivô, então aí muda o esquema, 2 volantes, os 3 meias, e o Romero pode voltar, é um jogador interessante, porque ele, além de irritar o adversário, né, ele é um jogador de velocidade, é um jogador que está sempre se movimentando, então ele é uma opção boa para os jogadores de armação do Corinthians. No caso, o Rodriguinho, que é o jogador que vai ficar mais como armador sem o Jadson, né? Eu acho que vai ser um grande jogo. Corinthians é favorito? Sim. Santos tem aquele velho problema. Renato, Diego Pituca e Jean Mota no meio campo. Quer dizer, aí você pega o ataque do Santos, Gabigol, Eduardo Sacha e Rodrigo. Pô, não dá para negar que o ataque do Santos é muito bom. O Rodrigo fez miséria no jogo do final de semana. O Gabigol, eu não traria ele por outros motivos, por ser caro, de repente por... Mas ele tem talento. Mas ele tem talento. Já que está lá... já que está lá, tem talento. O Eduardo Sacha também é um belo jogador. Está sendo prejudicado agora porque nenhum dos 3 é um centroavante de ofício. E para ajudar o Gabigol a sair da má fase, o Jair colocou o Gabigol jogando aberto e o Sacha jogando enfiado. O Sacha jogando pelo lado vinha fazendo atuações bem melhores no começo da temporada. Agora mudou um pouquinho. Mas de qualquer jeito, esse é um baita ataque. Só que não tem municiamento
Então eu acho que por isso o Corinthians é favorito, mas é claro, clássico é clássico, o Santos, que a gente está falando agora, tem bons jogadores. De repente, hoje, por ser um jogo fora de casa, um clássico contra um Corinthians, se o Santos jogar fechadinho e jogar por uma ou duas bolas em contra-ataque, pode surpreender sim, porque aí o meio-campo não vai precisar tanto de ter esse toque de bola, esse domínio, vai ser mais para marcar e lançar, marcar e lançar. Ó, a Fátima Rosário, ela diz assim, ela está respondendo aquele comentário do Irã, que ele falou, inevitável, na hora do almoço eu venho para ver vocês, aí ela respondeu, ó, faz parte do meu cardápio também. Ai, que legal. Obrigado, viu, Fátima? E o Carlos Eduardo Oliveira, salve, salve, Frank, mas dá timão hoje, hein? Acho melhor trocar pelo, o Paulo Freitas, né? Trocar pelo Zé Ricardo, ele, porque o Loss, pelo que eu estou entendendo aqui da mensagem dele, tem que estudar um pouquinho mais. Foi só ver a formação louca contra o Flamengo no primeiro tempo, o Corinthians não pegou na bola. O Paulo tá possesso aí com o Osmar Loss, hein? Mas agora, a formação é mesmo do Caribe. E outra coisa, ele tava lá na base já há muito tempo, tá acompanhando, e o Loss é muito estudioso. A formação não mudou nada, era Pedrinho de um lado, o Matheus Vital do outro, que o Romero não podia jogar, o Jadson e o Rodriguinho. Só mudou quando o Jadson saiu machucado que entrou o Roger. Agora, muda o jeito de jogar quando você põe o Casinho em campo, né? Aí muda, né? Muda pra pior sempre. Agora, o problema no clássico, problema assim, está de fato para os técnicos, né? Porque se o Santos vence, vão pressionar o Loss. Se o Corinthians vence, o Jair já está pressionado faz tempo, né, João Antônio? Então, sim. Tem esse contexto aí dos treinadores. O Loss acho que deve estar querendo que comece logo a Copa do Mundo. Porque ele entrou, não digo numa fria, numa fogueira, porque ele já vinha fazendo esse trabalho junto com o Caribe faz tempo. Mas cada um tem a sua filosofia. Não adianta. Você faz o teu trabalho de um jeito, eu faço de outro. Não dá para um ser igual ao outro. De repente, na cabeça dele, a convicção dele é que o Jadson tem que jogar pela esquerda, o Rodriguinho pela direita, e o Caribe vinha colocando o Rodriguinho pela esquerda e o Jadson pela direita. Um exemplo. Então, na convicção dele, ele quer mudar uma coisa ou outra, de repente, no time do Corinthians. E foi muito em cima da hora para ele conseguir. E aí começou perdendo, a pressão vai lá em cima. Então, de repente, eu acho que no caso do Loss, tem que dar espaço, claro, se o Corinthians perder do Santos, perder os outros 2 jogos antes da Copa do Mundo, não vai dar para segurar, é complicado. Mas, dependendo desses resultados do Corinthians, tem que dar um tempo para que na Copa do Mundo ele possa sentar tranquilo, pensar o que ele vai fazer, e aí sim ver se, claro, o Corinthians mantendo esse time, porque o Balbuena já falou que pode sair, o Rodriguinho pode sair, aí é pior ainda, né? Mas, mantendo esse time, eu acho que tem que esperar pelo menos até a Copa do Mundo para ele poder ter uma pré-temporada dele com os jogadores. Boa, então assim, detalhes do clássico, análise do clássico nesta quinta-feira com a gente aqui na nossa live, sempre aí por volta de 11h40, 15 para o meio-dia, a hora que a sirene estiver tocando aqui na Avenida Paulista. Amanhã tem Fla-Flu, né? O jogo será, comando do Fluminense será lá em Brasília, as duas equipes já estão para lá. Paraná e Bahia, e América e Atlético Mineiro, um clássico mineiro lá no Independência, fechando a rodada na quinta-feira. Nós tivemos também Série B ontem, uma rodada completa, né, João? Passar os resultados aqui, aí você destaca aí os principais resultados. O São Bento não precisa nem falar porque empatou. Juventude 2, Atlético Goianiense 2. É saber o resultado, né? Porque o 0x0, 1x1, 2x2, quem empatou. Mas também, ó, Juventude e Atlético Goianiense também empataram, 2x2, Figueirense 1, Londrina também 1, Criciúma. Olha o Criciúma, gente. Venceu o jogo contra o Avaí, foi a primeira vitória no campeonato, e ontem já sapecou 4x1 para cima do Paysandu. O Paysandu que tá lá em cima, gente. Tava no G4 no Paysanda, o Papão. Foi 4x1 para o Criciúma. O Coritiba venceu o CRB por 1x0. O Boa empatou, 2x2. O CSA perdeu para o Guarani. Eu não vou falar contra quem, porque foi contra o São Bento. O CSA perdeu para o Guarani por 2x1. O jogo foi lá em Alagoas. Sampaio Correia e Avaí empataram por 1x1. A Ponte, aleluia, venceu o Goiás por 2x1. Era um concorrente direto nesse momento, pelo menos, da competição, né? Então deixou o Goiás lá na zona complicada do rebaixamento, subiu um pouquinho na tabela. A Ponte, Oeste e Brasil de Pelotas empataram por 0x0, Vila Nova e Fortaleza também ficaram no 0x0. Fortaleza foi a 23, o CSA tem 18, olha como foi importante a vitória do Guarani fora de casa, hein? O CSA é o vice-líder, tem 18 pontos, o Coxa subiu para terceiro com 17, o Avaí tem 15, o Paysandu tinha 15, caiu do G4, está hoje na quinta colocação, o Figueirense está ali coladinho com 14, mesma pontuação do Vila Nova. Zona do rebaixamento, o Criciúma agora foi para 7 pontos, é o 17º,
CRB tem 7, é o 18º. O Goiás tem apenas 5 pontos ganhos, é a mesma pontuação do Boa, que é o Lanterna. Olha, alguns destaques. O primeiro deles para o trabalho do Rogério Ceni, mais uma vez, foi lá em Goiânia, um adversário difícil, que já esteve entre os 4 primeiros, e conseguiu empatar 0-0. Está entre os 4 ainda, não? Quem? O Vila Nova está... Vila Nova não, caiu para 7º. Tá, mas tem 14 pontos, está na cola do Avaí, ali tem 15. E o Fortaleza abriu 8 pontos do 5º colocado. 8 pontos já. Quer dizer, 8 pontos do 5º colocado, ele tem uma 8 gordura... 8 pontos com 9 rodadas? Ele tem uma gordura de praticamente 3 semanas para ficar no G4. A gente contando com derrotas e tudo. Então, é uma campanha muito boa do Rogério Ceni. A gente falava aqui há alguns dias dos paulistas na Série B, mas houve a recuperação, o São Bento continua empatando, não tem jeito, né? E agora vamos ver o clássico dos invictos no próximo sábado. São Bento e Fortaleza jogam em Sorocaba, um jogo em que os dois times não perderam ainda, né? Um jogo bacana, hein? Bom pra assistir. Jogo muito legal, Rogério Ceni no Fortaleza, São Bento invicto, empatando muito mais invicto, né? E foi legal porque Ponte ganhou e o Guarani ganhou. Então os paulistas, que a gente estava preocupado com a situação deles no campeonato, eles acabaram vencendo, conseguiram a melhor. E o Criciúma é isso, né? 2 vitórias, ele já quase saiu da zona de rebaixamento. 2 vitórias seguidas. Então dá para ter uma reação. Eu só não estou vendo muita reação no Goiás. O problema é que esses times que estão na zona do rebaixamento, eles estão ficando para trás com relação à concorrência, né? O Brasil de Pelotas, que é o 16º, tem 10 pontos já, entendeu? O pessoal do Z4 está com 7, então vai ter que patinar aí, vai ter que pedalar na subida aí para tentar chegar. O Goiás tem 5, o Brasil de Pelotas já tem 10. Então o Goiás tem que... a pontuação. O Goiás tem que ganhar, por exemplo, 2 jogos seguidos e o Brasil perder 2 jogos seguidos para ele poder sair de uma zona de rebaixamento. Então já vai complicando. Para o Criciúma e para o CRB, nem tanto ainda, porque são 3 pontos. 3 pontos é uma rodada que você pode tirar. Mas ficando muito para baixo é complicado nessa hora. João, ontem nós tivemos um empate da Rússia com a Turquia, né? Preparativos aí para a Copa do Mundo. Hoje, agora há pouco estava jogando ali República Tcheca e Nigéria. Vou conferir aqui o resultado do jogo para você, mas tem também Bélgica e Egito. Hoje imagino que o Egito ainda sem o Salah, né? Sem o Salah. Ainda fora, e ainda é preocupação para a Copa, né? Eu acho que ele vai jogar, sabe, aquele tipo de contusão que de repente vão colocar no lugar, vão dar anestésico. Antigamente era aquela famosa infiltração, né? Mas o Salah não tem jeito, não vai perder a Copa do Mundo porque é o grande nome da seleção do Egito, o jogador que pode mudar alguma coisa no quadro. Claro que às vezes o jogador joga até mais preocupado, mas não tem outro jeito. Agora, ainda não é a volta do Salah, ainda não vai ser essa partida. A Bélgica vem de empate contra Portugal 0-0. A Bélgica está devendo. A Bélgica, com o time que tem, é aquilo que a gente fala. Jogadores que a Bélgica tem, dá para formar uma baita seleção. Só que precisa ver a camisa da Bélgica, se não vai pesar no momento de decidir, no momento de pegar uma camisa mais pesada. Então, você pega esses jogadores todos, coloca na França, coloca na Espanha, a camisa joga sozinha. Agora, na Bélgica, não sei. É o meu único senão em relação à seleção belga. Bom, a República Tcheca venceu a Nigéria por 1-0. Só para a gente pontuar aqui, antes dos destaques olímpicos, apenas como informação também, que é importante, né? A Conmebol divulgou não a tabela, né, mas as datas dos jogos das oitavas de final da Libertadores, os jogos dos brasileiros. O Santos joga dia 21 de agosto na Argentina contra o Independente, faz a volta no dia 28, na semana seguinte, aqui em São Paulo. Não sei se no Pacaembu ou na Vila, muito provavelmente no Pacaembu. O Grêmio joga no dia 7 de agosto, lá na Argentina contra o Estudiantes, faz a volta só no dia 28, lá na Arena do Grêmio. Colo-Colo e Corinthians, os jogos no dia 8 de agosto, lá no Chile, no Monumental, né, no estádio do Colo-Colo, e a volta no dia 29 do 8 e 29 de agosto, 2 quartas-feiras, evidentemente os 2 jogos transmitidos pela TV, assim como Flamengo e Cruzeiro, né? Flamengo e Cruzeiro, as mesmas datas, 8 de agosto e 29 de agosto, 2 quartas-feiras, e o Palmeiras jogando em 2 quintas-feiras, no dia 9, um dia depois do primeiro jogo do Corinthians, jogando no Paraguai contra o Cerro, e fazendo o jogo da volta no dia 30, um dia depois da definição do classificado entre Colo-Colo e Corinthians, lembrando que quem passar desses 2
enfrentamentos aí Colo-Colo e Corinthians, Cerro Porteño e Palmeiras vão se enfrentar em uma das quartas de final. E na Sul-Americana, João, Nacional do Paraguai contra o Botafogo, os jogos dia 1º e dia 16 de agosto, São Paulo e Colón, jogos nos dias 2 e 16 de agosto, Fluminense e Defensor do Uruguai, 2 e 16, Atlético Paranaense e Peñarol, atenção, aqui já, ó, dia 26 de julho a primeira partida no Paraná, no dia 7 de agosto já a partida de volta, LDU e Vasco, 25 de julho e 9 de agosto, e Bahia e Cerro do Uruguai, 25 de julho e 8 de agosto, são as datas aí para Sul-Americana e também Libertadores nas próximas fases. Antes de falar sobre os destaques olímpicos, só uma passadinha na seleção brasileira, né? Porque eu não sei o que você pensa disso, mas eu acho que o Tite está insistindo muito com o Renato Augusto, né? Hoje o Alexandre Losetti, que é nosso companheiro, jornalista, né, está fazendo a cobertura lá pelo Grupo Globo, né, ele trabalha no Globoesporte.com, mas enfim, aí é tudo misturado agora. Ele trouxe a informação de que hoje é um dia D, né, pode ser um dia D para o Renato Augusto, ele vai para as atividades de campo, e aí, dependendo do desempenho dele, a comissão técnica vai analisar se vale a pena, se ele está recuperado ou se ainda existe alguma possibilidade de dar uma enroscada aí nessa recuperação do Renato Augusto, ou seja, está em xeque. Eu chamaria Rodriguinho, saindo o Renato Augusto. Eu acho que o Brasil já tem muito jogador que joga do meio para trás, tanto que começa as partidas mais difíceis, com adversários maiores, com 3 volantes, né, no caso, o Casemiro, o Paulinho e o Fernandinho. Tem o Fred, que tem uma baita passada para o ataque, mas também é um jogador que joga um pouco mais recuado. Então eu acho que o Brasil precisa de um jogador que possa ter mais chegada. Então, muita gente comentou, até a gente estava conversando na redação, o Fano acha que se for cortado o Renato Augusto, ele colocaria o Arthur, que eu acho que é um baita jogador, mas pelo que o Brasil precisa, a gente estava conversando outro dia que o Tite não tem grandes opções para mudar o jogo do meio campo para frente. Então eu levaria o Rodriguinho. Bom, a seleção está em campo neste momento, fazendo seu treinamento, iniciando o treinamento, certo? O Renato Augusto foi liberado para a atividade, então vai depender da participação dele e daquilo que for avaliado a partir desta movimentação, a permanência dele ou não no grupo da seleção. Se houver aí um corte, um plantão, alguma coisa, a gente volta para informar também. Destaque olímpico, João Antônio. Tivemos hoje mais um jogo da Liga das Nações de voleibol, né, no masculino, no feminino, aliás, e o Brasil, que vinha de uma grande vitória ontem, uma maratona, 3-2 contra a China, hoje perdeu para os Estados Unidos 3-1, a seleção americana também é muito forte e lidera a competição até aqui, a competição é por pontos corridos, os 5 primeiros se classificam para a fase final com quem vai sediar com o anfitrião. Né? E o Brasil está em segundo, o Brasil com 26 pontos, os Estados Unidos com 31, mas o Brasil tem tudo para ser ultrapassado daqui a pouquinho pela Sérvia. A Sérvia pega a República Dominicana, que é uma das seleções mais fracas, ganhando o jogo, a Sérvia vai para 27, mas o Brasil está bem ainda entre os 3 primeiros, está conseguindo manter um bom nível a seleção do grande José Roberto Guimarães. E nos Jogos Sul-Americanos, a Colômbia continua liderando, hein? 175 medalhas, 66 de ouro, 54 de prata e 55 de bronze. O Brasil está em segundo, 136 medalhas. Ficou muito longe da Colômbia a equipe brasileira. São 58 medalhas de ouro, 39 de prata e 39 de bronze. Aí depois vem a Argentina com 115, Venezuela com 111 e o Chile com 90. A gente sabe da paixão que tem o povo venezuelano por esporte, mas na atual conjuntura, na crise política, econômica e até humanitária do país, a Venezuela estará aí com 111 medalhas na disputa dos Jogos Sul-Americanos. É algo realmente de se colocar para cima. De se reverenciar também, né? Parabéns aos atletas aí, principalmente os venezuelanos, por conta de todos os problemas citados aí pelo João que enfrentam. Olha, muito obrigado a Maria Neliane Dias, ao Paulo Freitas, que diz, gente, cadê a Portuguesa? O clube, enquanto não implodirem tudo, né, está lá, né? Porque agora a piscina não tem mais. Tem uma reportagem sobre a situação da Portuguesa no portal Terceiro Tempo, trabalho do Marcos Micheletti. Acesse lá terceirotempo.com.br e confira, viu, o Paulo, como é que está a Portuguesa. E dá saudade mesmo. A Portuguesa, claro. Nossa, aqui, eu estava, inclusive, no Olímpico, naquela final, em 96, contra o Grêmio.
perdeu por 2-0. A Portuguesa é campeã paulista em 73, independente daquele erro do Armando Marques, mas era um baita time com Enéas, Basílio, Cabinho, Wilsinho. A Portuguesa de tantas grandes campanhas, vice-campeã paulista contra o São Paulo em 75, também depois em 85. Dá realmente muita pena ver a Portuguesa numa situação como essa. Um abraço também para o Diego Xavier, ele é cruzeirense, diz que é o Cruzeirão cabuloso, vai bater no Flamengo. O Rodrigo Almeida também manda um abraço aqui pra gente. Ele acha que o jogo Colo-Colo e Corinthians é o jogo da vida para o treinador do Corinthians. Rapaz, pode ser que nem tenha, sei lá, é só depois da Copa esse jogo também. Muita água vai passar debaixo dessa ponte. Amigos, voltamos na quinta-feira falando dos jogos, dos resultados da quarta-feira, falando muito mais de seleção brasileira e tudo que for relacionado a esporte, futebol, a gente traz para você, tá bom? Vamos ali na Decathlon agora, que está inaugurando agora aqui na Paulista. Grande abraço a todos e torçam com moderação.